Bom dia, sou Leandro Rodrigues Oviedo, acadêmico do curso de pós-graduação em Nanociências pela Universidade Franciscana, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um artigo que trata sobre um processo oxidativo avançado de tratamento de água, muito aplicado na degradação de poluentes orgânicos recalcitrantes, ou seja, aqueles poluentes que são resistentes aos tratamentos convencionais de água, né, conforme aqui temos o título do trabalho. A busca e a seleção do artigo foi feita por meio da base de dados Science Direct. É um artigo da linha de pesquisa em Taiwan, da revista Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers. E, conforme mencionado anteriormente, observa-se a expansão da indústria, só que à medida que se produz mais, se gera mais resíduos, e dessa forma surgem desses novos resíduos poluentes orgânicos recalcitrantes, aqueles resistentes aos tratamentos de águas convencionais. E esses poluentes apresentam baixa biodegradabilidade, então os processos físico-químicos e biológicos, de certa forma, não são efetivos para a remoção desses correntes da água, e eles em si apresentam uma elevada toxicidade. Por isso, faz-se necessário investigar e investir em processos mais sofisticados de tratamento de água, que sejam mais rápidos também, que se utilize menor quantidade de reagente. E é aí que entra a nanotecnologia, porque ela cumpre com esse papel, uma vez que oferece materiais que interagem mais rapidamente com o meio e apresentam requisitos para ter um processo mais sofisticado, para interagir com a matéria orgânica, né? E posteriormente degradar os poluentes orgânicos recalcitrantes. Um dos processos avançados é a fotocatálise heterogênea, que consiste em utilizar um material metálico, um semicondutor, que ele possui uma banda de valência e uma banda de condução. Esse material é fotoexcitado pela ação da radiação UV, e nessa excitação um elétron salta da banda de valência para a banda de condução, e isso induz a geração de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas de oxigênio, por serem altamente reativas, reagem de forma não seletiva com a matéria orgânica, e essa matéria orgânica é transformada em compostos menos tóxicos e mais simples, conforme o esquema aqui ilustrado. Vários nanocatalisadores ou catalisadores podem ser utilizados na fotocatálise heterogênea. Um deles é o dióxido de titânio ou nanopartículas de titânio, muito eficientes devido à sua atividade fotocatalítica. Só que esse processo tem alguns problemas, né? Por exemplo, se utiliza um reator slurry, onde as nanopartículas são despejadas na solução, na água onde se quer tratar, na forma de suspensão. Só que sabemos que as nanopartículas têm a tendência de se aglomerar, e essa aglomeração torna difícil a operacionalidade do processo. Então, o que é difícil nesse processo é coletar o material após o tratamento, em função da aglomeração, e também em manter ele disperso o suficiente para ter uma boa atividade fotocatalítica. E como se resolve isso? Uma maneira de resolver esses problemas operacionais é a introdução de nanocatalisadores suportados. Esses nanocatalisadores suportados consistem em dispersar o nanocatalisador, por exemplo, nanopartículas de titânio, num material menos ativo, que seria utilizado como suporte para esse catalisador. E isso resolve a maioria dos problemas relacionados à operação do processo, né, que é a fotocatálise heterogênea. E nesse sentido, o trabalho, ele investiga a sinergia entre a absorção por parte do suporte catalítico, que geralmente é um material poroso, e a atividade fotocatalítica do catalisador, ou nanocatalisador, né, no caso das nanopartículas. Alguns suportes catalíticos muito utilizados, né, são relatados aqui, como argilas naturais, zeólitas, nanotubos de carbono, óxido de grafeno reduzido, e também agora nanoadsorventes híbridos ou nanoadsorventes de estrutura metal-orgânica. Descrevendo de forma breve o artigo, ele tem como objetivo avaliar o grau de degradação dos poluentes orgânicos recalcitrantes, né, via fotocatálise heterogênea, mas ele ao mesmo tempo estuda qual a sinergia entre a adsorção por parte do suporte catalítico, que é um material poroso, e a atividade fotocatalítica do nanocatalisador.
Para isso foram investigados 3 poluentes orgânicos, sendo o primeiro o fenol e os outros 2 corantes. Foram selecionados esses 3 em função das diferenças entre as propriedades dos 3 contaminantes e também as diferenças estruturais. E os parâmetros avaliados foram a degradação dos poluentes e a reutilização do nanocatalisador suportado. As técnicas de caracterizações foram utilizadas no trabalho, algumas para análise da concentração dos contaminantes antes e após o tratamento, como no caso do HPLC, para avaliação da concentração de fenol, e a espectroscopia do UV visível para análise da concentração dos corantes em água antes e após o tratamento, microscopia eletrônica de varredura, o famoso MEV, para análise morfológica do nanocatalisador suportado. Esses aqui também, essas técnicas como difração de raio-x, porosimetria de nitrogênio e carbono orgânico total, foram utilizados mais para analisar a parte do nanocatalisador em si, para avaliar quão cristalino é esse material e se ele é adequado para fotocatálise, porosimetria para avaliação também do suporte e do material sintetizado, né? Seria o catalisador e o suporte, para ver se ele tem uma área superficial considerável para aplicação tanto na dissorção como na fotocatálise, com o volume de poros também. E esse último para avaliar a degradação, a decomposição, né? A decomposição do material carbonáceo. O procedimento experimental consiste em utilizar 2 fontes de titânio, P25, que é o dióxido de titânio comercial, nanopartículas, para a confecção das nanopartículas, e esse segundo seria um titânio oxisulfato de titânio. E lembrando que esse material aqui ele é líquido, enquanto o P25 se encontra na forma sólida. E foram avaliados, foram confeccionados nanocatalisadores suportados com vários teores de titânio, de 5 a 20 para as duas fontes, 2 materiais precursores, pelo método hidrotérmico. Então foi realizado um ensaio de absorção de forma isolada, um ensaio de fotocatálise isolada também, para avaliar esse sinergismo, ao que a absorção pelo suporte catalítico contribui na fotocatálise. Não só para a questão da aglomeração, mas também no processo em si, se ele auxilia de forma positiva na degradação dos contaminantes. Então por isso foi realizado ensaios isolados, para depois utilizar os dois em conjunto, conforme as especificações descritas aqui. Falando dos resultados, o primeiro resultado que eu gostaria de comentar é a da análise de DRX. Temos aqui o carvão ativado, que seria o suporte catalítico utilizado. Aqui temos o titânio, o precursor de titânio puro, conforme podemos ver, bem cristalino, e depois o material confeccionado, né, que seria o nanocatalisador suportado. Conforme vemos, a alta cristalidade do material é mantida em função do material de titânio, e está presente a fase anatase, que é mais fotoativa e da forma adequada para a fotocatálise heterogênea. Já no segundo caso, quando se utiliza o P25, que é o comercial, né, a fonte de titânio comercial, a gente observa que também manteve-se a cristalidade do nanocatalisador, no caso suportado, mas também ocorrer a presença aqui de uma fase rutilo, 20% de rutilo e o restante na forma de anatase. Então, conforme mesmo tendo as duas, menos o rutilo sendo uma forma mais estável do titânio, a anatase é mais adequada para a fotocatálise heterogênea, em função da maior atividade fotocatalítica, mesmo o rutilo sendo mais estável. Mas há trabalhos relacionando na literatura essas duas fases, e que mesmo tendo uma pequena quantidade de rutilo, a atividade fotocatalítica do nanocatalisador em si é mantida. De forma breve, um MEV para mostrar a morfologia, né, do material sintetizado. Conforme a gente aumenta, né, o teor de titânio na composição, a gente percebe a maior aglomeração das partículas.
No segundo caso, para o comercial agora, P25, mesma coisa. Podemos ver que conforme a gente aumenta, de I para F, G e H, a gente aumenta o teor de titânio, a gente observa maior aglomeração das partículas. Em relação à porosimetria de nitrogênio, observamos o gráfico que mostra a adsorção e a desorção de nitrogênio nos nanocatalisadores preparados, e a isoterma indicada pelo tipo 2, segundo o PAC, que nos diz que o material ele é altamente poroso e com elevada área superficial. Aqui vemos pela tabela 1 a área superficial e o volume de poros. Em relação à área superficial, ela começa alta quando temos menor quantidade de titânio, nos dois casos, e ela vai reduzindo à medida que se adiciona, que aumenta o teor de titânio na composição do material como um todo. Né? Isso porque o titânio ele acaba ocupando os sítios ativos do carvão ativado e de certa forma diminui a área superficial. Mas em compensação, como nesse caso aqui dessa fonte de titânio com oxisulfato, ele possui menor área superficial, mas possui maior atividade fotocatalítica, né? Pois ali houve-se maior ocupação dessas nanopartículas de titânio nos sítios ativos do carvão ativado, e isso proporciona uma maior atividade fotocatalítica do material, quando comparado com esse último caso aqui, da fonte comercial contendo a mesma quantidade de titânio, ou seja, 20%. Foi realizado um ensaio de adsorção, e para isso avaliou-se também o equilíbrio de adsorção, onde foram utilizados dois modelos muito conhecidos na literatura. O primeiro seria o Langmuir e o segundo Froelich. O Langmuir a gente assume monocamada e que os sítios ativos têm energias iguais, enquanto no Froelich as energias dos sítios não são iguais, e por isso nesse caso pode haver competição. Teremos aqui conforme a ilustração. Já no primeiro caso, um sítio recebe um adsorvato e não há competição no processo. Conforme a gente observa pelos gráficos e o ajuste dos modelos, dos dados aos modelos, né, podemos ver que para os três casos a gente observa que o R ele deu próximo de 1, então esse parâmetro nos dá a confiabilidade dos dados. Se a gente observar para os dois casos, né, o modelo do Langmuir ele se adequa melhor para ajustar os dados experimentais. Significa que a adsorção que ocorre no processo, ela ocorre semelhante a esse modelo aqui proposto por Langmuir. Já a cinética de adsorção, que vai nos dizer o quão rápido o processo ocorre, né? Aqui temos uma forma ilustrativa, didática, para entender de forma clara o que seria esses modelos. Temos os dois mais utilizados na literatura, pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem, sendo que no pseudo primeira temos uma relação de 1 para 1 de adsorvato e citativo, e no pseudo segunda teríamos uma relação de 2 para 1. Conforme observamos, no primeiro não há competição e no segundo já temos uma competição dos adsorvatos por um sítio ativo. E conforme os resultados do artigo, foi apresentado que o modelo de pseudo-segunda ordem ajusta melhor os dados experimentais, indicando então uma superfície heterogênea e que há uma competição entre as moléculas tanto do fenol quanto dos corantes. Essa tabela nos mostra aqui o ajuste dos dados pseudo primeira ordem com valores próximos de 1, mas aqueles de segunda ordem maior ainda, que nos dá confiabilidade. Esse valor da constante cinética nos mostra que o fenol apresentou um valor de 21,2 nas unidades do K, e ligeiramente maior que os outros dois corantes ali, indicando que a adsorção do fenol é mais rápida quando comparada à adsorção dos corantes, que seria o NBB e o RB5. A fotodegradação dos corantes foi realizada também de forma breve, só para comentar aqui que foi utilizado o modelo de Langmuir-Hinshelwood, modelo LH, e que ele pode ser simplificado para a determinação dos parâmetros, conforme a gente pode observar.
Aqui temos a fotodegradação do fenol, e a gente pode analisar de forma separada que quando se utiliza o nanocatalisador suportado, a fotodegradação é maior, né? Tem uma diferença bem grande, né? Não tanto nesse caso quando se utiliza o titânio comercial, que por sinal ele é bem bom, né? Em questão de fotodegradação. E quando se utiliza os dois processos, aqueles outros seriam na forma isolada. Quando se utiliza os dois processos, ou seja, a absorção e posteriormente fotodegradação, ou fotocatálise heterogênea, observamos uma melhora no resultado final. Após 180 minutos, a gente observa uma redução, uma degradação quase que completa, né, dos poluentes orgânicos. Aqui nesse caso seriam os dois corantes, né, como a gente pode ver. Usando ali, vendo a sinergia do processo, temos que uma remoção total de 90,2% e 95,1% quando se utiliza esses dois nanocatalisadores suportados, né? E no outro caso também teremos ali um total de em torno de 90% de degradação. Aqui temos uma tabela para demonstrar os resultados, só para trazer que realmente o processo ele pode ser descrito pelo modelo LH. E por fim, mas não menos importante, podemos falar da análise do carbono orgânico total, em que acompanha a degradação do teor carbonáceo do material carbônico ao longo do tempo. E o que ele pode mostrar aqui é que houve essa degradação de forma efetiva. E a reutilização do catalisador. O nanocatalisador foi submetido a 3 ciclos de fotocatálise assistida por adsorção, e conforme observamos, para os dois casos, o material se mostra eficiente e reutilizável, pois nos 3 ciclos ele mantém uma performance essencialmente constante, conforme podemos observar. Maior para o titânio contendo o óxido sulfato, em função desse material ser mais fotoativo, né, e conter um maior teor de predominância da fase anatase para o titânio, que é mais fotoativa, comparado com o P25, que é uma mistura de rutilo e anatase. Como considerações finais, eu gostaria de comentar que sim, o processo ele depende fortemente da adsorção. Então, selecionar um suporte catalítico com boas propriedades adsortivas pode influenciar fortemente no processo, e o processo se mostrou excelente para a remoção de corantes sintéticos das soluções aquosas e significativas para o fenol, né? Ser menor para o fenol, essa degradação é em função das capacidades adsortivas pelo fenol, e o que o material ele pode ser reutilizado. Após 3 ciclos, não apresentou mudança significativa na sua eficiência. O processo garante a operacionalidade, então tu utilizar o material suportado faz com que tu vença algumas barreiras de operação para poder realizar de forma efetiva a fotocatálise heterogênea, e o processo em si ele depende mesmo das propriedades do adsorvente, tanto do adsorvente na verdade como do poluente a ser adsorvido ou mesmo degradado. Então seria isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixo os meus agradecimentos.